Bom, pessoal, então eu trouxe para vocês aqui o capítulo de um livro, né, do Robert Bolestad, e como eu já venho comentando, né, é um livro referência, tá? Então nós vamos passar por alguns pontos, alguns aspectos, né, dos tiristores. Esse é o capítulo 21 desse livro, né? Deixa eu aumentar a visibilidade aqui. Bom, pessoal, qualquer coisa pode ir escrevendo no chat, tá? Que eu tô com uma tela aqui que eu consigo interagindo com vocês, ok? Bom, dispositivos PNPN e outros dispositivos. Na verdade, quem descobriu isso aqui foi Shockley, que inclusive ele inventou um tiristor chamado diodo Shockley, que hoje em dia está até em desuso, tá? Mas, olha aqui, ó. O diodo semicondutor de 2 camadas foi o precursor, aquele diodo convencional, né? Foi o precursor para esses dispositivos de 3, 4 e até 5 camadas. Uma família de dispositivos PNPN, né, de 4 camadas, será considerada primeiro, ó, o SCR, que inclusive a gente chegou a falar bastante aula passada. Também tem o SCS, não é qualquer livro que fala sobre ele, que é chave controlada a silício. Tem o GTO, que é a chave com desligamento por porta, pelo gate, né? Tem o LASCR, que é um SCR, só que lembra da porta de ativamento dele? Só que a porta de ativamento dele é sensível à variação luminosa. Seguindo por um dispositivo de importância crescente, que é a unijunção. Na verdade, o transistor de unijunção, ele caiu em desuso, tá? Tanto o diodo de unijunção quanto o transistor de unijunção quanto o diodo Shockley, eles caíram em desuso, tá? Bom, então vamos dar uma analisada rapidamente, né, em alguns parâmetros. Bom, para relembrar aqui rapidamente, né, o SCR, né, um retificador controlado a silício, possui 3 terminais. Olha internamente como ele trabalha. O lado positivo dele é o anodo, o lado negativo dele é o catodo, e o terceiro terminal vem também no material tipo P, positivo, né, que é a porta, é o gate. Né? Então, pela primeira vez, ele apareceu em 1956, pela companhia Bell Telefone, né, lá de Grambel. Então, lembra que eu falei para vocês que a década de 50 ela foi fundamental, né, para a tecnologia moderna que nós temos hoje? Os principais componentes eletrônicos você vai ver que foi tudo dessa época. Informações importantes do SCR, tá aqui, ó. Cai bastante em concurso. É utilizado, ó, em choppers, em inversores de frequência, cicloconversores, carregadores de bateria, circuitos de proteção, controle de aquecedores e controle de fase. Em anos mais recentes, o SCR foram projetados para controlar em potências tão altas quanto 10 megawatts. Isso aqui já caiu em várias questões da aeronáutica, de concurso de eletrônica para aeronáutica. Exatamente dessa forma aqui, esse trechinho aqui, ó. 10 megawatts com valores nominais de 2.000 ampere em 1.800 volts. Tá? E sua faixa de frequência de aplicação também foi estendida para 50 kHz, permitindo algumas aplicações de altas frequências, como aquecimento por indução, né, e limpeza ultrassônica. Então, olha como ele funciona, né, o circuito equivalente. Internamente, como ele é, né, como se fossem 2 transistores, ó, um PNP e outro NPN, acoplados. Eletronicamente, o circuito equivalente seria esse daqui, ó. Um transistor PNP, um transistor NPN acoplado. Tá?
eu pegar os pontos chaves aqui, ó. Aquele ponto, né, de ativação do SR. Interrupção. Depois que você dispara o SR, e como o SR, deixa eu voltar aqui, ó. Como a porta dele, o gate dele, está conectado, olha aqui, ó, no material P, correto? Aqui em cima também, ó, no material P, ou seja, ele é ativado por pulso positivo. Então, nós vimos que a forma de desabilitar ele ou é aplicar um pulso negativo na porta, aí vamos avançar, ou desligar o fluxo de corrente, né, que passa entre o anodo e catodo, ou abaixo da corrente de manutenção. Corrente de manutenção, vamos lembrar que é a corrente mínima que ele é capaz de trabalhar. Se for abaixo dessa corrente, ele desliga. Ou interromper a corrente, ele desliga. E a outra forma é você fechar curto-circuito entre os terminais. Aí você também desliga ele. Tá? Então vamos lá. Pulso negativo no gate ou desligar a corrente, né, de passagem entre o anodo e catodo, ou reduzir a corrente abaixo da corrente de manutenção. E a última forma é curto-circuitar seus terminais. Aqui um exemplo, né, como ele faz o acionamento dele, com uma carga transistiva. E a característica dele, né, ele tem a região de condução direta, só que para ele conduzir, a corrente tem que estar acima, né, da corrente de retenção, que a maioria dos livros chamam de corrente de manutenção. Abaixo disso ele já entende que é tudo zero, tudo região de bloqueio. Região direta, tá vendo? Uma chamada de bloqueio. Então, aplicações do SR. Então, nessa são, vamos considerar, ó, chave estática, sistema de controle de fase, carregador de bateria, controlador de temperatura, sistema de iluminação, de emergência, de fonte única. Então, uma chave estática em série de meia onda, mostrada aqui, ó. Né? Você tem a corrente no gate, ó, IG, e a tensão, né, instantânea de porta, tudo no gate, ó. A tensão aplicada no gate e a corrente aplicada no gate. Notem que a variação de temperatura vai proporcionar uma variação, olha aqui, ó, a parte da esquerda aqui, ó, de tensão, ó, mais temperatura, maior tensão, né, possível para ativá-lo. Menor temperatura, menor tensão possível para ativá-lo. Então, aqui, ó, nós temos o SR de potência, tá vendo? Ele é um dispositivo grande, de potência. Faz a mesma função de qualquer SR eletrônica. A única diferença é que ele é otimizado a trabalhar com cargas maiores, né? Controlar potências maiores. Ó, invólucro do SR, identificação dos terminais. Ó. Aqui já são SRs eletrônicos. E aqui já são SRs de potência. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, anodo, catodo, porta, catodo, anodo, porta. Aqui o catodo está lá em cima, a porta, esse gatilho, esse fiozinho, e o anodo lá embaixo, onde vai a parafusado.
Bom, chave controlada a silício, né? O nosso SCS. Então, a chave controlada a silício, assim como o retificador de silício, é um dispositivo também de 4 camadas, né? Começando pela camada P, então PN-PN. Todas as 4 camadas de semicondutores SR são, né, disponíveis devido à adição de uma porta-nodo, né? Então, o gráfico a seguir e o circuito equivalente são mostrados na figura. Aqui, ó. A conexão de porta a nodo pode ser usada para ligar e desligar o dispositivo. Para ligar o dispositivo, um pulso, olha aqui, gente, ó, negativo deve ser aplicado ao terminal de porta, né, porta-nodo. Então, um pulso negativo para ligar ele, o SCS. Enquanto um pulso positivo requerido para desligar o dispositivo. Repara como é que ele faz o inverso do SCR? Então, o pulso negativo no porta-nodo produzirá diretamente a junção base-emissor do transistor interno dele. Aqui, ó. O nosso SCS, repara, ó, ele tem 2 portas, ó, a porta de cátodo, o material P, e a porta de anodo, olha a simbologia dele aqui, ó, no material N. Por isso que se entrar com pulso negativo, liga ele, pulso no cátodo positivo, aliás, e positivo na porta, negativo no porta-nodo, libera ele, porque está negativo com negativo. Pulso positivo no porta-nodo bloqueia ele. Tá? Então está aqui a simbologia do SCS. Aí que fala sobre outras formas, né, de dar start nele, um transformador. Circuitos equivalentes. Bom, GTO, né? Chave de desligamento de porta. Então, a chave de desligamento de porta, GTO, é o terceiro dispositivo, né, PN-PN, que a gente está analisando. Então, como o SCR ele tem apenas 3 terminais externos, né, e seu símbolo ele está mostrado aqui, ó. Anodo no positivo, cátodo negativo e porta também no positivo, o gate dele. Então, aspecto físico, para você conhecer, né? O GTO, ele é um aspecto semelhante ao SCS, né? Só que olha aqui o SCS 4 terminais, ó. O GTO, chave de desligamento de porta, ele possui 3 terminais. Olha aqui, ó, a vantagem mais óbvia do GTO sobre o SR ou o SCS é o fato de ele poder ser ligado ou desligado aplicando-se o pulso apropriado à porta do cátodo, né, que é aquele terminal de porta abaixo dele, o terceiro terminal do meio, né? Sem a porta nodo, os circuitos associados exigidos pelo SCR, né? Então, uma consequência dessa capacidade de desligamento é o aumento da amplitude da corrente de porta requerida para disparo. Para um SCR e um GTO, de valores nominais de corrente máxima semelhante, a corrente de disparo de uma porta de um SCR, que é em torno de 30 microampere. Enquanto a corrente de disparo de um GTO já é muito maior, 20 miliampere. Ou seja, a corrente de manutenção dele, né, ela é muito diferenciada. Então, a corrente de desligamento do GTO é um pouco maior do que a corrente de disparo. Então, a máxima
corrente em RMS, em valores nominais de dissipação, hoje são limitados de 3 ampere e 20 watts. Em seguida, a característica muito importante do GTO está associada ao seu tempo de chaveamento. Então, o tempo de ativação é semelhante ao do SR, em torno de 1 microsegundo. Mas o tempo de desligamento, de mesma duração, de 1 microsegundo, é muito menor do que o tempo de desligamento de um SR, que gira em torno de 5 a 30 microsegundos. Então, o fato, né, de o tempo de desligamento ser semelhante ao tempo de ativação, ao invés, né, de ser consideravelmente maior, permite o uso desse dispositivo em aplicações de alta velocidade. Tá? Então, a ideia, como ele trabalha com limite de corrente muito menor, né, de disparo e tensões, correntes e potências muito maior de funcionamento, né, ele é otimizado a trabalhar em circuitos de maior frequência, maior chaveamento, né? Bom, então aqui está a construção de diagrama de bloco deles e a simbologia eletrônica do GTO. Como se fosse um transistor com emissor nas duas pontas, né? E a base ultrapassando aqui. Bom, outro tiristor de destaque é o SCR ativado à luz, que é o LASR. Também já caiu bastante em concurso público. Por quê? Porque não é qualquer livro que fala sobre esse carinha aqui. Né? Então, quando tem algum concurso e nego trabalha com uma questão dessa, muitos não sabem nem o que significa. Até na internet você acha menos materiais do que o GTO e o SR. Bom, ele também é um dispositivo de 4 camadas, começando pela camada P, então é PN-PN. Ele é uma espécie de SR ativado à luz. Então, como indicado na terminologia, ele é um SR de fato, né, estando controlado pela incidência de radiação luminosa em uma camada. Então, vamos dar uma olhada aqui, depois a gente sobe. Olha a simbologia dele. Ó, né? Então, nós temos a construção básica dele, tá aqui, e olha o encapsulamento em cima dele. Ó. Ele tem um topo de vidro, que é exatamente onde ele recebe a luminosidade. E aqui no B nós temos as duas simbologias funcionais para ele. Essa daqui que é um GTO com a setinha de que recebe luz, e a mais usual, a mais comum de você ver, é essa daqui, ó, com um círculo em volta, né, e uma letra grega lambda. Então, sobre a camada semicondutor de silício do dispositivo. Quero pegar essas informações aqui. Ó. A máxima corrente em RMS, ou seja, raiz média quadrática, é o valor eficaz, né, o valor real de trabalho, e os valores nominais de potência para LA-SCR comercialmente disponíveis são cerca de 3 ampere e 0,1 watt. Tá? Uma aplicação interessante para esse dispositivo pode ser observada em circuitos de eletrônica digital, porta-lógica END, porta-lógica OR. E na ausência de luz, o LASR 1 e o LASR 2 tornam-se um curto, né, fazendo com que a tensão da fonte apareça sobre a carga. E em um circuito OR, né, que é ou, a energia luminosa incidente pelo ASR1 ou LASR2 é suficiente para que a tensão da fonte apareça sobre a carga. Então, ele é mais sensível à luz quando os terminais de porta estão abertos. A sensibilidade dele pode ser reduzida.
o aspecto de identificação dos terminais e a característica do disparo pela luz. A área que ele dispara, que ele recebe radiação luminosa, que é a radiação irradiância eficaz, né? É essa daqui. Aqui é a aplicação dele, ó. Uma segunda a primeira aplicação trabalhando em portas lógicas digitais. Outra aplicação, ó, o circuito tem as mesmas funções de um relé eletromecânico, né, notando que ele oferece isolamento completo entre a entrada e os elementos de chaveamento. Então, a corrente energizante pode ser passada por um diodo emissor de luz ou uma lâmpada, como mostrado na figura. Está aqui a imagem. Aqui, ó, circuito de porta lógica AND em série, circuito de porta lógica OR, ambos em paralelo. Aqui, o LA-SR pode ser desligado usando-se uma chave de reset S1. Você botar uma chave e cortar a corrente dele. Então, o sistema oferece vantagens adicionais sobre uma chave eletromecânica, né? Em comparação com uma chave eletromecânica, como a longa vida útil, resposta em microsegundos e tamanho pequeno e a eliminação de ruído nos contatos. Uma chave eletromecânica ela vai ser muito ruidosa, obviamente, e a vida útil dela, mecanicamente, é muito inferior a um componente eletrônico. Aí nós temos aqui, ó, um diodo Shockley. O diodo Shockley, pessoal, eu comentei que ele caiu em desuso, né? Ele é um componente de 4 camadas, ou seja, ele é um tidistor, só que repara, ele não tem o gate dele, né? Então, como é que ele faz o disparo do gate se ele não tem gate? Quando você coloca, né, energiza ele, terminal anôdo catodo, mas sobe com a corrente dele acima da corrente de manutenção, aí ele dispara como se fosse um SR. Né? Então, ele depende de disparar a corrente no próprio terminal entre o anodo e catodo. E olha a simbologia dele. DIAC. Bom, DIAC, gente, ele também é conhecido como diodo de corrente alternada. É uma combinação paralela e inversa, né, de camadas semicondutoras com 2 terminais. Isso permite, né, o DIAC é como se fosse 2 diodos Shockley, né, só que invertidos, tá, em paralelo. Se você tivesse 2 camadas dessa daqui, ó, outra aqui do lado, só que iniciando PN, PN, e ambos em paralelo. Aqui, os níveis de corrente, né, são também muito próximos da amplitude do dispositivo. Então, os níveis de corrente são cerca de 200 microamperes, 0,2 ampere. Então, o uso do DIAC, um detector de proximidade, por exemplo, vai aparecer aqui na figura a seguir, e note o uso de um SR em série com a carga de um transistor de unijunção. Bom, deixa eu estar falando sobre outra coisa. Aqui, ó. Então, olha aqui, a simbologia de um DIAC, né? É essa daqui. Isso daqui é uma espécie de segunda simbologia de um DIAC. Ele não tem a base, ele não tem porta, ele não tem gate. Tá? Então, como ele funciona internamente, né? Os materiais, ó, PN, PN ou NP, NP. Né?
Então, esse cara, ele é o primeiro tiristor chamado de bidirecional. Por quê? Porque ele não tem polaridade. Tanto faz jogar de cima para baixo, de baixo para cima, ele vai trabalhar igual. Tá? Não vai fazer diferença nenhuma. Tá aqui, ó. Há, portanto, um ponto estabelecido onde a tensão no anodo pode exercer a função da tensão do gate, com 0,7 volts, e fará o dispositivo programado disparar. Bom, agora vamos conhecer o TRIAC. O TRIAC é um tiristor de corrente alternada, né? Fundamentalmente um DIAC, só que com terminal de porta, com o gate, né? O DIAC ele não faz o disparo dele automático quando excede a corrente e tensão de manutenção dele, assim como o diodo Shockley. Então o TRIAC ele é como se fosse o SCR lá atrás, como se fossem dois SCRs, um em paralelo ao outro e com seus gates interligados. Então isso significa que qualquer que seja a direção de corrente de porta, pulso positivo ou negativo, ele vai disparar. O SCR só podia pulso positivo no gate. O TRIAC tanto faz, pulso positivo ou negativo, ele dispara. Aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Simbologia dele, tá vendo? O símbolo é igual ao do DIAC, só que com o terminal de gate. Outra forma de desenhá-lo, também não está aqui, é um SR para cima, um outro para baixo, ambos em paralelo, né? Aí deixa de chamar de anodo 2 e anodo 1, apenas anodo nos dois terminais. Aliás, não chama de anodo e catodo, né? É anodo 1 e anodo 2, tá certo aqui. Só que com os dois terminais do SR, né, os gates dos dois interligados. Só que na simbologia já apresenta uma porta única, tá? Um gate único. E olha o aspecto físico dele, ó. O TRIAC, ó. Simbologia dele, aqui, ó. Construção básica dele, é ele internamente. Curva característica, tá aqui, ele é bem similar do DIAC, né? Só que ele tem porta de disparo. E o D, né, a fotografia, o aspecto físico de alguns modelos dele. Anodo 2, anodo 1. Repara como ele é bem parecido com o SR, tá vendo? Industrial. Só que a única diferença é que ele deixa de ter anodo e catodo, passa a ter anodo 1 e anodo 2, e o gate dele dispara com pulso positivo ou negativo, sem problema algum. Tá? Deixa eu ver se tem algum outro que eu queira destacar com vocês. Bom, tem o transistor de unijunção aqui, mas ele já está fora de uso, já não. Você não acha ele nem para. Aqui, ó. Né? Transistor de unijunção, você não acha nem ele para comprar. Então a ideia desse cara aqui, transistor de unijunção, é trabalhar como um circuito oscilador. Só que a ideia do circuito oscilador dele, ó, tá vendo? Você já tem outros circuitos multivibradores que fazem a mesma função. E até com mais estabilidade, tá vendo? Ele depende de um capacitor na base dele, não é base, né? Aqui é emissor, onde tem seta é emissor. Ele tem um capacitor e a oscilação dele ela se dá pela carga e descarga desse capacitor. Vai aparecer uma imagem melhor aqui, ó. Né? Aqui nós temos, ó, a carga e descarga do capacitor, e o transistor de unijunção ele vai pegar apenas a queda do capacitor. Então ele faz esses picos, ele pega esses picos decrescentes
chamado de oscilador de relaxação. Aqui, ó, oscilador de relaxação. É uma espécie de evolução, né, do SCR e tudo mais. Bom, pessoal, estou encerrando esse tópico aqui. E na próxima aula a gente fala sobre transistores de efeito de campo.